Lições bíblicas: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther, para nossa geração. Lição 11: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Leitura bíblica em classe. Esther, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então, disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então, Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então, disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete, no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Tópico 1. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. 1. Uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença.
Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. 2. Forca ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. 3. 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou, aparentemente, esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim, a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sinopse 1. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Tópico 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. 1. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou, então, quem estava no pátio exterior do palácio? Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. 2. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. 3.
o devido lugar da honra, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Sinopse 2. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Tópico 3. A síndrome de imperador. 1. A soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente, tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. 2. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Sinopse 3. A soberba de Amã revelou a síndrome de imperador que pode danificar traços da personalidade. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e, às vezes, fazendo o que Ele não nos ordenou fazer no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo.